Vamos começar agora a próxima aula em relação a trocas de calor. Tá? Esse é o tema que a gente vai ter para essa quinzena, para essas 2 semanas que virão. A gente já teve essa noção de troca de calor na semana, nas atividades passadas. Tá? Então, a troca de calor, igual a gente viu, ela é como se fosse um exemplo de aplicação, né? Como se fosse uma das questões mais aplicativas que tem para a utilização do QMacete do QMOL. Mas o que a gente ficou muito restrito? Né? A gente ficou muito restrito a você trazer troca de calor sem mudança de estado. Né? Então aqui a gente vai ter como característica principal desse tipo de problema sempre 2 ou mais corpos juntos, né? Então eles vão se tocar, eles vão se encostar, um vai mergulhar no outro, etc. e tal. E a gente tinha visto que um dos corpos iria esfriar e o outro aquecer até que eles atingissem, então, a temperatura de equilíbrio. Isso daqui a gente acabou mudando na nossa aula, tá? Porque inicialmente, como você tratava desse tipo de questão, era da forma de conservação de energia, né? Ou seja, o que um corpo perdia era exatamente o que o outro recebia. Então, se esse cara perdia 200 calorias, esse daqui teria que receber 200 calorias, porque eles estão trocando o calor, né? O que um cede, o outro recebe. E aí, lembrando que quando um perde é negativo e quando um recebe é positivo, se você somar, por exemplo, 200 com menos 200, sempre vai dar zero, né? Porque a energia se conserva, você não tem nem acréscimo, nem perda de energia nesse sistema. Por isso que vocês vão encontrar bastante, né, durante os exercícios, isso daqui sempre sendo citado, né? Ah, um ambiente que não tem perdas de calor, né? Considere um recipiente que não troca calor com o meio. Então ele tem que ser necessariamente termicamente isolado para que você use esse recurso. Né? Uma das coisas que a gente tocou bastante na atividade passada foi que, como você tinha mais de um corpo, era importante você se organizar, né? Porque aqui ia acontecer de aparecer 7 grandezas diferentes, né? Massa 1, C1, massa 2, C2, T0 do 1, T0 do 2 e a temperatura de equilíbrio, que era a mesma para os dois. O que a gente vai enfrentar agora? Então, agora a gente já tem o nosso primeiro desafio. A gente não pode ficar também sempre achando que é só fazer essas coisas simples que a gente vai conseguir caminhar. Então, a primeira vez que agora a gente vai estar enfrentando mudança de estado dentro desse tipo de situação. Então, vamos lá, não se assuste, tá? Ele só tem mais passos, há um acréscimo das equações, claro que o QMOL vai entrar na jogada, porque o corpo muda de estado, mas o tratamento da questão é exatamente igual. Você começa do mesmo jeito, você termina do mesmo jeito, geralmente as perguntas são até as mesmas. Então, geralmente você reconhece a possibilidade de mudança de estado quando entre as temperaturas de um corpo e de outro, pode ser que alguém mude de estado. Né? Se você não entendeu, vamos botar um exemplo aqui. Por exemplo, eu coloco 50 gramas de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius em 250 ml, que não sei se você sabe, a densidade da água é 1, tá? Para cada ml você tem 1 grama, então 250 ml é a mesma coisa que 250 gramas de água a 60 graus Celsius. E aí a pergunta é qual é a temperatura final da mistura. Então, originalmente você leria isso daqui, ah, legal, professor, trocas de calor, você tem 2 corpos aí, o gelo, a água, né, o mesmo jeitinho do outro, o cara me passou a massa, o Czinho do gelo eu não coloquei aqui, mas provavelmente ele informaria, o cara passa a massa da água, o Czinho da água, as 2 temperaturas, e pergunta qual é a temperatura de equilíbrio ou a temperatura final do sistema. Só que o que a gente tem que tomar cuidado agora? Entre a temperatura inicial do gelo e a temperatura inicial da água, desculpa, pode ser, né, não necessariamente, pode ser que alguém sofra uma mudança de estado. Então é muito fácil até esperar que quando você mergulha um pequeno bloco de gelo em água quente, o gelo vá derreter. Então é isso que faz esse tipo de problema ser diferente. Se eu, por exemplo, começasse esse exercício assim, eu coloco 50 gramas de água a 20 graus Celsius em mais 250 gramas de água a 60 graus Celsius. Aí esquece, não é esse tipo de problema, é o anterior. Porque daí entre 20 e 60, ninguém muda de estado nesse meio caminho. A água continua sendo água nas duas situações. Então você pode jogar macete de um mais macete do outro igual a zero e manda bucho. Mas aqui não é o que vai acontecer. Então, entre menos 10 e 60, há a possibilidade de alguém mudar de estado, ou do gelo derreter,
ou, quiçá, até da água congelar. Isso pode vir a acontecer. Por exemplo, se você pegar um iceberg a -10 e jogar água quente lá, você espera que a água quente vai derreter o iceberg? Acho que aí já é muito pelo contrário. A massa do iceberg é tão grande que provavelmente ele é que vai congelar a água quente. Então, o que vai acontecer, tudo depende da massa dos corpos, tá? Quem que vai ganhar, quem que está mais distante da temperatura, quem que tem da temperatura de mudança de estado, quem que tem mais massa, vai nos levar a suspeitar quem vai mudar de estado. Mas é isso que faz esse problema ser diferente. Então, o primeiro passo da aula hoje agora é tomar cuidado com isso. Se você perceber que entre as temperaturas dos 2 ou mais corpos, alguém pode vir a mudar de estado, bem, agora o problema já fica um pouquinho mais complicado. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que você percebe isso, você vai ter que fazer uma análise do que pode ocorrer no meio desse processo. E não é uma análise filosófica, não, né? Você vai sentar e ficar discutindo se muda de estado. É fazer conta mesmo, conta na veia. Tá? Será que ele vai mudar de estado? O que ele precisa para mudar de estado? Será que ele tem o que ele precisa para mudar de estado? Então a gente vai ter que calcular as possibilidades do que pode acontecer para daí sim vir a concluir como a gente vai terminar o problema. Tá bom? Então vamos embora. O que acontece aqui? Né? A partir desta análise, que eu já vou ensaiar com vocês, porque assim, como isto é um exemplo específico de problema, não tem muito de teoria para se discutir. A gente já vem falando isso. Teoria é o quê? O que macete é o que mole. Acabou. O que macete é o calor que você, a equação que você usa para calcular o calor quando um corpo aquece ou esfria. Agora, o que mole é a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor para quando um corpo muda de estado. Então, a gente aqui está aplicando isso daí, tá bom? Então, por isso que eu preciso fazer um exemplo. A aula hoje vai girar em torno deste exemplo, tá bom? Então, pega essa situação do jeito que eu coloquei aí e nós vamos treinar como eu posso fazer uma análise cuidadosa do que vai acontecer e o que nos leva a fazer essa análise, tá bom? Então, aqui, quais são as possibilidades? Por exemplo, vamos entender esse gráfico que está aqui. Se a água quente for bem quente e ela tiver uma maior massa, que é o que está acontecendo aqui, então ela tem mais quantidade de calor, né? Porque se você pensar na fórmula do quimacete, ela pode sofrer um ΔT maior e ela tem uma massa maior. Então o resultado do quimacete é muito maior do que o resultado do quimole. Então, como a água quente tem mais quantidade, provavelmente acontece isso. Né? A água ela vai sofrer uma queda na temperatura, ela vai resfriar, mas ela já vai fornecer calor suficiente para esquentar esse bloquinho de gelo e derreter esse bloquinho de gelo. Mas também pode acontecer o contrário, igual se tem no caso do iceberg. Se você pegar aqui toneladas de gelo a -10 e pouquinho de água, facilmente a água que sofre já uma queda até zero, às vezes você nem consegue concluir esse processo aqui. Tá bom? Mas aqui, por exemplo, você conseguiu esquentar um pouquinho do bloco de gelo e derreter um pedaço do bloco de gelo. Mas aí as curvas se encontram a 0 graus Celsius, ou seja, essa é uma situação em que o gelo não derrete completamente. Eu não estou fazendo conta aqui agora, só quero que vocês vejam as possibilidades. Isso é um exemplo do que pode acontecer. Por isso que é importante você ter em mente essa análise cuidadosa. Porque se você não prevê o que vai acontecer, você vai fazer a conta totalmente errada. Tá bom? Aqui, por exemplo, se eu já souber que o gelo não derrete completamente, ou seja, que a água, mesmo fornecendo todo o calor que ela pode, não consegue completar o valor do quimole, a pergunta já está respondida, porque os dois gráficos aqui eles se encontraram nesse ponto, então quer dizer que a temperatura do equilíbrio é 0 graus Celsius, porque o gelo não derreteu completamente. Diferentemente dessa segunda situação. Se eu conseguir descobrir que a água consegue fornecer calor para o gelo derreter completamente, o que vai acontecer com esse gelo que derreteu completamente? Ele vai continuar subindo aqui, ó. A temperatura dele vai continuar se elevando. E a nossa querida água quente, né, que a gente pode citar assim, continua esfriando. Desculpa aqui a reta que está meio torta, vocês sabem que o mouse é meio ruinzinho. Mas aí eles vão se encontrar numa outra temperatura, né? Então, daí, quando eu for ver, eu vou ter que calcular esse carinha aqui, que é um novo TE, não é mais zero, sei lá, vai ser 5 graus Celsius, 10 graus Celsius, alguma coisa assim. Então, essa análise ela é fundamental para você resolver a questão. Se você não tem um resultado bom em mãos, você fica totalmente perdidão. Tá? Então, vamos avançar
porque esse slide aqui já está mais do que suficientemente bom, e a gente precisa colocar na cabeça de vocês como se faz essa análise cuidadosa, né? Já que eu falei que ela é muito importante para você descobrir como você vai proceder com a questão, então vamos exemplificar como se faz, tá bom? Então vamos lá, muita atenção agora, se você puder até pega um papelzinho, faz umas anotações, dá um pause no vídeo aí, pega um papelzinho, cria um roteiro para que você consiga seguir este roteiro e treinar como proceder com esse tipo de situação. Eu gosto sempre de, no meio de uma troca de calor com mudança de estado, começar com uma pergunta. Uma pergunta sempre muito boa, tá? Porque ela te orienta os passos que você deve fazer. Sabendo fazer uma boa pergunta, você chega a boas conclusões. Aí você consegue entender. Então, acho que para mim, a situação aqui anterior, o mais provável era perguntar se o gelo iria derreter completamente, né? Então, será que a água aqui quente tem calor suficiente para derreter o gelo completamente? Então, eu vou lá, jogo uma pergunta, o gelo derrete. Tá? Agora, por exemplo, se você perguntar, sei lá, o caso do iceberg, você tem uma tonelada de gelo a menos 10 e coloca água, uma pouquinha quantidade de água lá. Aí você manda uma pergunta, a água congela? Ou sei lá, os dois, né? Eles se encontram no meio do caminho. Então você começar com uma boa pergunta te leva a uma boa conclusão. Geralmente você vai começar com o cara mais fraquinho, tá bom? Aí se falhar, você vai para uma outra pergunta, tá? Não existe resposta totalmente perfeita. Então aqui, para exemplificar o nosso começo, eu mandei uma pergunta. O gelo derrete? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que responder essa pergunta. Então você vai ter que calcular, isso mesmo, fazer a conta do que o gelo precisa para derreter. Quantas calorias, tá? Não é só filosofar, é mandar na fórmula. Ó, professor, eu preciso de 500 calorias para derreter o gelo, preciso de 50 milhões de calorias para derreter o gelo. Então você vai analisar individualmente o gelo, não mistura água quente ainda, pega só o gelo que você tinha na questão. Aí vem uma dica importante, tá? Dica, tá? Não é obrigação. Use gráficos, tá? Principalmente para quem tem dificuldade. O gráfico, ele não é parte da resposta. Se você fizer um gráfico, por exemplo, num vestibular, o cara ele não vai te dar ponto a mais e nem te tirar ponto da questão. Mas isso te ajuda muito a visualizar quais são as equações que vão entrar na jogada. E o que tem que acontecer com o gelo. Então, eu vou usar gráfico aqui direto, em todos os slides, tá bom? Então, se eu quero calcular o que o gelo precisa para derreter, eu primeiro tenho que saber de onde ele começa. Então, o gelo ele começa do menos 10. E aí, acho que fica muito simples de entender que para ele derreter, ele primeiro precisa chegar no zero, ou seja, ele precisa esquentar, o gelo não sai derretendo a menos 10, ele precisa subir a temperatura dele do menos 10 até zero, e depois que ele tocar no zero, aí ele derrete, aí ele sofre o que mole. Então eu faço essas duas contas. Já que ele começa do menos 10, legal. Então, quanto de calor que ele precisa para esquentar do menos 10 ao zero? E aí acho que fica fácil de entender também que ele vai sofrer um aquecimento, a gente já vem vendo isso aqui há um bom tempo, e quando a curvinha é inclinada, quando ele sofre aquecimento, que macete. E aí eu vou pegar os dados lá da questão anterior. Me desculpa, faltou colocar aqui, tá? Mas eu tenho 50 gramas de gelo e o calor específico do gelo é meio, tá? Então você pode achar meio estranho isso daqui, ó, 0,5. Aí eu já sei que tem aluno que deve estar se perguntando, professor, mas eu estou usando direto o calor específico da água 1. Por que agora é meio? É porque é gelo. Gelo tem um calor específico e a água tem outro, tá? Dependendo do estado da substância, eles demoram ou precisam de mais calor para aquecer ou esfriar. Então há uma diferença sim. Então por isso que isso daqui seria fornecido no enunciado. Então aqui está a conta, né? Eu tenho 50 gramas de gelo, o Czinho do gelo supostamente seria fornecido no enunciado, nas listas de exercícios, a gente sempre vai entregar isso para vocês. Está aqui 0,5 calorias por grama por grau Celsius. E a variação de temperatura, eu não sei se você consegue enxergar, aliás, agora vendo, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu poderia ter colocado isso na imagem. Mas ele vai do menos 10 ao zero, tá? Essa reta aqui ele toca no zero. Então não estranhe isso daqui, porque o final é zero, o final ele toca, tá aqui o ponto final, ele toca no zero, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Tá? Então, esse menos com menos irá mais. Isso mesmo, final menos inicial.
final 0 menos o inicial, que é menos 10. Vai dar positivo sim, porque a reta está subindo. Tá? Ele está sofrendo um acréscimo de temperatura. E aí eu já consigo descobrir um valor muito importante. É nisso que se constitui o teste, tá? Você descobrir esses pequenos valores. Para o gelo começar a derreter, ou seja, para ele tocar no zero, iniciar o processo de fusão, eu preciso ter no mínimo 250 calorias. Se eu não tiver isso, o gelo nem começa a derreter. Então esse tipo de resultado já começa a ser bem útil. Eu gosto muito de brincar que isso aqui é como se você tivesse uma conta para pagar. Né? Para pagar essa continha, você precisa ter, sei lá, R$250. Se você não tem, nem adianta ir no banco, porque o cara não vai aceitar menos. Tá? Então tá aqui, ó. Para ele começar a conversar com você e começar a derreter, você precisa de 250 calorias. Mas eu quero derreter ele inteiro. Então não é só esquentar, ele também precisa do patamar, ele precisa da mudança de estado. E aí a mudança de estado é que mole, a massa do gelo é 50, o L de fusão da água 80, isso também é uma constante que a gente ganha nas questões. Faltou passar no enunciado, vocês me desculpem, foi a pressa, tá? O tesão de fazer exercício, mas acho que qualquer exercício depois que a gente for pegar, a gente encontra esses valores que são muito comuns, tá? Então, L de fusão do gelo é 80, legal, então eu sei que para concluir esse processo inteiro aqui, ele precisa de 4.000 calorias, tá bom? Então, 250 calorias para aquecer, e 4.000 para derreter. Eu gosto muito de fazer isso aqui no gráfico também. Conforme a gente chega nesses valores, a gente vai marcando aqui, ó. Para ele chegar nesse ponto, ele precisa de 250 calorias. Aí, para ele derreter, ele precisa de mais 4.000. Mais 4.000. Já estava no 250. Aí você precisou de mais 4.000, ou seja, está aqui a resposta da brincadeira. Para ele derreter completamente, eu tenho uma conta para pagar de 4.250 calorias. Essa ideia que a gente tem que ter em mente. Se a água quente não fornecer essas 4.250 calorias, nem adianta conversar, porque o gelo não derrete. Tá? Você não tem a possibilidade disso daí acontecer. Então, é isso daqui que trilha um bom caminho mental para você conseguir analisar, né, o que... Desculpa. O que você quer e o que você tem. Então, calcular ou responder essas perguntas é extremamente relevante, tá? Para você entender qual é o processo que você vai seguir. Então, vamos lá. Vamos revisar com o módulo para você não se perder. Estou com um problema onde há possibilidade de mudança de estado. O que eu preciso para começar? Eu preciso descobrir se haverá mudança de estado. E aí eu jogo a pergunta, por exemplo, gelo derrete, e eu calculo o que eu preciso para que o gelo mude de estado, ou seja, para que o gelo derreta. Aí, da mesma forma, eu também preciso ir atrás para ver se a água quente consegue fornecer tudo aquilo que eu preciso, que é os 4.250. Então, para eu, sei lá, me livrar do SPC, eu preciso pagar uma conta de R$4.250. Será que eu tenho esta grana em conta? É isso aqui. Será que o meu salário vai conseguir ser suficiente? Provavelmente não, né? Mas tá bom. Então a gente vai justamente brincar agora com o outro cara. O cara que vai fornecer o calor para eu conseguir pagar essa conta aqui do gelo derreter. Mas eu quero que fique bem claro isso. Isso que a gente está fazendo não necessariamente vai acontecer. Isso é um teste. Eu estou trabalhando com situações limites. Tá? Pode ser que a água forneça muito mais calor do que eu preciso. Então ela não vai precisar descer até o zero, que é isso que está acontecendo aqui. Porque eu estou trabalhando com uma ideia máxima. Costumo até colocar que mínimo e que máximo aqui, para diferenciar situações limites. Então, no máximo, quanto de salário que eu posso gastar no máximo? Quanto de calor que a água quente me fornece no máximo, né? Então, no limite dela, ela vai fornecer calor até onde para o gelo derreter? E aí fica fácil de entender que o máximo dela é chegar no zero. Ela não pode depois continuar cedendo calor, porque daí ela vai congelar. E aí seria um paradoxo bem imbecil, né? Porque eu estou perguntando se o gelo derrete e eu estou congelando a água. Então, a ideia justamente é o contrário. Por isso que eu preciso, na verdade, parar aqui. Então, a água quente, ela vai fornecer calor no máximo até chegar à temperatura de 0 graus Celsius.
Se ela precisar ir além disso, ela rompe a ideia do meu teste e eu não estou mais respondendo aquilo que eu perguntei. Então, por isso que é bom fazer um gráfico também para se situar. Ó, a água ela pode, no máximo, esfriar, ela não vai mudar de estado. Então, se ela pode, no máximo, esfriar, a gente vai lá e joga um quimacetezinho para ela e faz a conta da maior variação de temperatura que ela pode sofrer. Ou seja, ela pode descer 60 graus. Né? Então, a massa 250, o Czinho da água 1, e a variação está aqui, né? Ponto final, que é 0, a gente já mostrou aqui para vocês, menos o inicial, que é 60. Esse resultado dá negativo, tá bom? Eu excluo o negativo aqui, porque ele dá a ideia de ceder. Então, acho que até vai ficar meio confuso para alguns, se tiver o menos. Se quiser, você coloca o módulo ali, não tem problema, porque você já está interpretando que aqui ele vai perder calor, enquanto aqui ele vai receber calor. Então aqui vai sempre dar positivo, lá vai sempre dar negativo, mas o módulo já é suficiente para você entender. E aí eu chego a uma conclusão muito importante, né? Então, se eu pegar o 250 multiplicar por 1, que é a massa da água, né, vezes o Czinho, vezes a maior variação de temperatura que ela pode sofrer, eu descubro que ela pode fornecer no máximo 15 mil calorias. Né? Então é tipo assim, é um sonho de todo mundo, né? Você tem uma dívida de 4.250, mas você tem 15 mil reais em caixa. Então a pergunta está respondida. Será que eu tenho dinheiro suficiente para pagar a minha dívida? Tenho dinheiro suficiente. E aí a análise está completa. O gelo derrete e ainda sobra calor para ele aquecer. Né? Ou seja, eu tenho 15 mil reais para pagar essa dívida e ainda sobra grana para fazer um churrasquinho no final de semana. Então, esse tipo de conta, que não é tão complicada, isso não é tão complicado, ele leva você a uma conclusão muito útil, que é uma conclusão do que vai acontecer no processo. Tá? Será que o gelo derrete? Será que o gelo não derrete? Por exemplo, vamos simular. Faz de conta que aqui eu não tivesse 250 gramas de água, tivesse 10 gramas de água. Aí ferrou completo, né? Porque aí se eu pegar 10 e multiplicar por 60, desculpa, vai dar 600 calorias. Então é uma brincadeira assim, você tem uma dívida de R$4.250 para pagar e você tem R$600, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Inclusive a gente. Você consegue pagar aquela dívida? Não. Ah, então o gelo não derrete, porque você respondeu a pergunta. Você precisa de 4.250 calorias para derreter, mas você forneceria só 600. Então o que aconteceria? Ele conseguiria chegar aqui, porque você teria R$250 para pagar esse avanço, mas você não teria mais os outros 4 mil para ele completar no meio do caminho. Então, o gráfico ele seria muito parecido com o que eu mostrei aqui nesse outro... Opa, peraí que eu voltei muito. Nesse outro situação aqui, ó, nessa outra situação. Você teria os 250 para fazer ele chegar até aqui, mas você não teria os outros 4 mil para ele completar o processo de fusão. Então, ele se encontraria no meio do caminho, e a temperatura final era 0. Você nem teria que fazer essa conta chata aqui do Q1 mais Q2 igual a 0. Tá? Pelo teste, você já respondeu, ó, professor, eu não tenho calor suficiente para derreter o fulano. Mas como eu já estou fazendo o caso mais completo e complexo, eu já preparei o meu problema para a resposta dar sim. Né? Professor, ferrou, e agora? O gelo derreteu. Né? O que vai acontecer? Agora, infelizmente, agora é que você começa a resolver o problema. E é verdade mesmo, agora, isso tudo que a gente fez aqui não é solução do problema. A gente está fazendo um teste para saber da onde a gente tem que começar. Tá? É uma análise estratégica, como se a física fosse uma guerra. Você analisa o seu oponente para daí saber por onde você vai atacar. Então você analisou para saber se o gelo vai conseguir derreter ou não. E a resposta é, poxa, tenho mais do que eu preciso. Que eu preciso de 4.250, ele pode fornecer no máximo 15 mil. Então vai acontecer isso daqui, ó. Deixa eu usar aqui bastante canetinha para vocês verem. Esta marca aqui, ó, é a marca do 4.250. O 4 ficou feio ali, mas você entendeu, né? Ou seja, aqui, ó, ele já consegue fornecer água, ela nem precisa tocá-la, tá vendo? Se ela precisasse tocar, ali seria o ponto de 15 mil. Mas ela nem precisa, passa muito longe daquilo ali. Porque bem antes do 15 mil, ela já forneceu aqui os 4.250 calorias
para conseguir fazer o gelo derreter. Agora, aí está um detalhe importante, por isso que eu falei que isso aqui é uma situação limite. Muitas vezes, deu uma cortada na voz, limite. Muitas vezes isso aqui nem vai acontecer, porque o que acontece aqui dentro? Como você já deu calor suficiente para o gelo derreter, e o gelo derreteu, aquele gelo que derreteu e virou água, ele vai continuar esquentando, ele não vai ficar paradão aqui na dele, quieto, sentado na sala, esperando o príncipe aparecer para ele. Então, o que vai acontecer? Ele vai continuar aquecendo. Então, ele continua subindo e toca água quente no meio do caminho. E aqui para a troca de calor. Ou seja, você está vendo que essa linha vermelha é tracejada. A água nem chega a tocar no 0 graus Celsius. A água quente ela para no meio do caminho, né? Aqui a temperatura é de equilíbrio. Aqui eles se encontram no meio do caminho. A gente não precisa completar esse processo para lá, porque uma vez que os gráficos se tocam, eles chegaram à situação de equilíbrio térmico e ponto final. Então aí sim eu consigo começar a minha questão, porque daí eu sei o que está acontecendo. Então esse gelo esquentou, derreteu, e aquele gelo que derreteu continua esquentando até tocar a água quente que vem de lá, enquanto a água quente só esfriou. De novo, se você precisar parar para voltar esse vídeo, pare e volte tudo de novo, tá? Depois dessa fala que eu disse. Mas esse era o ponto fundamental da questão. Agora eu sei o que acontece. Daqui para baixo vai ser só conta, só matemática. Porque agora eu sei o que está acontecendo. Através dos testes eu descobri que a água quente tem mais calor do que eu preciso para derreter o gelo. Então quer dizer que o gelo vai conseguir esquentar, derreter, e aquele gelo que derreteu ainda continua recebendo calor. Então aquela água lá que sobrou do derretimento do gelo vai continuar esquentando até tocar água quente que vem esfriando. E aí eles chegam no equilíbrio térmico. E se você não percebeu, aqui eu matei a questão. Por isso que eu falo que isso é muito importante para quem tem dificuldade, porque o gráfico não é obrigatório. Isso nunca vai ser obrigatório numa questão. Mas aqui você consegue prever quais são as equações que você terá para cada substância. Daqui a pouquinho eu vou descer a lenha aqui na fórmula aqui embaixo. Mas pensa agora muito bem na minha pergunta. Pensa bem, italiano. Pensa bem na minha pergunta. Quantas equações você vai colocar para água quente? Quantas e quais equações você vai colocar para água quente? Né? Água quente vai sofrer mudança de estado? Ela tem que mole? Ela apresenta patamar ou ela só desceu? Só desceu. Então quer dizer que para o vermelhinho da água quente só vem que macete, que era o que a gente vinha fazendo já na outra atividade. Agora a diferença é que na outra atividade, sei lá, começava uma aguinha do 10 aqui, que também só esquentava. Então também era só que macete para outro fulano. Mas agora o jogo virou muito pelo contrário, meu querido, minha querida. Porque quando você olha para o gelo ele não sofre um aquecimento direto. No meio do caminho, ele tem uma mudança de estado. Então, para a fórmula do gelo, você não pode colocar só que macete. Você vai ter que colocar um que macete, aí começa a pessoa a arrancar o cabelo, né? Professor, a conta fica enorme. Para de frescura, tá? Vocês são inteligentes, pelo amor de Deus. Tem medo de tudo uns bandos de cagão na física aí. Então, para a fórmula do gelo, vai ficar que macete para o gelo, que mole que ele derreteu, e depois do que mole vai ter outro que macete. Nossa, professor, vai ficar muito longo. Você não viu nada ainda, para de reclamar. Depois eu mostro aí as contas que a gente faz na faculdade, tá? 5 folhas de caderno para resolver um item, pelo amor de Deus. Então aqui, basicamente, você vai ter essa característica. Então você não foca muito na conta aqui embaixo, foca aqui no começo. Você continua com aquela estrutura. O calor cedido por um corpo mais o calor recebido pelo outro igual a zero. Quem vai ceder calor? A água quente. Então, para ela vai ser só que macete. Desculpa, eu inverti aqui, tá bom? Ela está aqui no fim. Para água quente vai ser só que macete. Tá? Por isso que eu botei em colchetes aqui para vocês. Olha, quanto tempo que vocês não viam um colchetes numa equação, tá bom? Daqui a pouco eu abro umas chaves aqui para vocês. Então, o colchetes final refere-se à água quente que vem ali da curvinha em vermelho. Para ela só teremos o que macete.
massa 250, o Czinho da água vale 1, só que toma cuidado que agora não é mais o teste, você não está na situação limite, você não pode mais falar que ela chegou lá no fim, ó, ela chegou na temperatura de equilíbrio. Então você vai falar temperatura final, que é o que você tem que responder, essa é a pergunta da questão, qual é a temperatura que eles se encontram. Então, temperatura final, TE ou TF, whatever, menos a temperatura inicial, que é 60. Você viu que chique, whatever. Fala português, é tantofas. Então, você vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 60. Então, tá pronto, ó. Vou colocar assim para vocês aqui, ó. Pelo menos a corzinha facilita. Tá pronto, ó. A parte da água quente, ela vem aqui. É a parte do quimacete. Aí você também tem a parte do gelo. Que aí, como o gelo tem 3 curvas ou 3 desenhos, você terá 3 equações aqui dentro. Que é essa parte do aquecimento do gelo, que vai ser quimacete. Presta atenção numa coisa, presta muita atenção agora, então, aumenta o volume aí do seu celular, presta muita atenção no que eu vou falar. Um dos principais erros dos alunos é que na hora que faz este quimacete aqui, ó, coloca final menos, coloca TE, né, que é a temperatura final, menos 10. E aí você está errando, toma cuidado. Porque o gelo mesmo, ele não chega no TE. O gelo, ele sai de menos 10, ele chega no zero. Ó. Ele é gelo até aqui, ó. Então toma cuidado. Porque aqui nesse primeiro quimacete não entra a letra TE. Você sabe o quanto ele está aquecendo. Você não precisa calcular até onde ele vai. Você sabe que para o gelo começar a derreter, ele tem que tocar no zero. Então você está vindo do menos 10 para o zero, você está aquecendo mais 10 graus Celsius. Tá? Então isso é um erro muito comum nos alunos. Tá? Muitos de vocês começam aqui, não, professor, mas eu já estou fazendo as outras atividades, tá? Já decorei que tem que ser assim, tem que ser final menos inicial. Não, isso aqui está errado, tá bom? Porque agora essa curva ela não toca a temperatura TI lá em cima, ela para no zero. Então você sabe o valor, você tem que colocar o valor lá. É como se aqui fosse 0 menos 10, né? A gente já fez essa conta. 0 menos 10 dá mais 10. Então tá aqui, esse é um primeiro quimacetezinho desse carinha que tá aqui, ó. Vou representar como sendo o cara 1 do gelo, tá aqui é o quimacetezinho do gelo, tá bom? N, C, delta T. E aí, da mesma forma, você tem uma mudança de estado do gelo. Então, você vai ter aqui um segundo patamar, que é o patamar 2, tá? O patamar do quimacete. Desculpe o mouse aí, gente, mas é o que tem para hoje, tá? Eu já não consigo escrever direito na lousa, imagina aqui. Então, esse patamar aqui é o gelo derretendo. Então, você vai pegar lá 50 gramas de gelo e multiplicar pelo 80. Lembrando, tá, gente, que esse Czinho do gelo, esse L de fusão, eu esqueci de colocar ali no enunciado, mas o cara sempre fornece esse tipo de questão, tá? Então, o L de fusão ali do gelo desculpa, vai dar 80 calorias por grama, e aí você vai ter o último patamar aqui, que é aquele aquecimento do gelo que derreteu e virou água até a temperatura de equilíbrio. Então, é a mesma massa, tá? Porque tem muita gente, então aqui eu vou ter que colocar os 250 gramas, porque é a água. Não, calma. É 50, porque ela vem do gelo. Eu tinha 50 gramas de gelo, esses 50 gramas de gelo se aqueceram, depois eles derreteram. Então, aqueles 50 gramas de gelo que derreteu virou 50 gramas de água. Tá? Então, é a mesma massa que está aqui. Ó, agora a importância do Czinho diferente, porque aqui ele era gelo. Então, você usa o Czinho do gelo. Aqui o gelo já derreteu, então ele virou água. Aí você usa o Czinho da água, que é o 1, tá? Então, isso aqui é a parte 3 aqui que eu estou fazendo do processo. E aqui é que entra a letra. Porque esta curva, ela toca a temperatura final, a temperatura de equilíbrio que eu quero chegar. Tá? Ela sai do zero, tá aqui, ó, se você ver bem, ela tá saindo do zero e ela vai até lá em cima, toca o TE, toca o TF. Tá? Então vai ficar TF, de temperatura de equilíbrio, whatever, menos o T0, que é 0 graus Celsius para esse cara. Não vai me colocar o menos 10 aqui também, isso é um erro muito comum de aluno. Tá? Coloca TF menos 10. Tá errado, porque nesse trecho ele vai do menos 10 ao zero, então ele esquenta 10. Já neste trecho ele não vem do menos 10 ao TF, ele vem do zero ao TF, por isso que fica TF menos 10. É difícil. Acho que não é difícil.
sinceramente, tem gente que está falando que é difícil, mas vamos entender uma coisa diferente. Não é difícil, é longo. Tem muitos detalhes esse tipo de questão. Você tem que analisar muitos detalhes do que está acontecendo com o gelo. Assim, eu tenho noção do quão longo é uma questão dessa, ou quão longas são as análises que você tem que fazer. Então, na lista, você vai encontrar poucos problemas disso daí. Porque justamente no meu planejamento, eu não vou colocar muitos problemas para você resolver, porque provavelmente muitos de vocês vão ter que assistir 2 vezes essa aula. Ou na hora de resolver o problema, vai ter que assistir de novo esse exemplo para entender o que está acontecendo. Mas até aqui é a física. Daqui para baixo acabou a física. Você justamente fez uma análise física. Por isso que a gente briga muito com vocês que física é diferente da matemática. Física é uma ciência. A matemática é a ferramenta que a gente usa para explicar isso daí. Então aqui você cumpriu todos os processos de compreender o que está acontecendo dentro dessa mistura. Você botou água quente no gelo, descobriu que a água quente tinha calor mais do que deveria para derreter o gelo, então que o gelo não parava aqui, ele continuaria aquecendo, montou um gráfico ou não, que conforme, dependendo da facilidade de alguns param no teste e já saem e montam a fórmula direto, mas para muitos o gráfico vai fazer toda a diferença do mundo, então montou o gráfico, e a partir do gráfico, você conseguiu concluir, vamos falar assim, quais eram as equações que representavam a solução da questão. E você montou as equações. Então tá aqui, professor, aqui estão as equações, legal, bonitinho, né? Macete para o gelo, tá aqui a parte 1, aí o gelo derrete que mole, e aí depois esse gelo vai tocar no TF, então tá aqui, ó, aqui macete, para aquele gelo que derreteu e virou água tocando no TF, enquanto a água quente só sofreu um resfriamento, só macete para água. E aí a gente resolve. Então, você perceber, da segunda linha para a terceira linha, dá uma baita de uma funilada, porque você resolve a conta. Né? Então, você tem metade de 10, 5. 5 vezes 50, 250. Se 5 vezes 8 é 40, adiciona 2 zeros no 40, dá 4.000. E aqui TF menos 0 dá TF, e isso vai ficar 50 TF, tá aqui. Tá vendo? Ele vai dando uma funilada legal. Na segunda linha, na hora que você já resolve a conta, a coisa fica muito mais simples. E aqui também, só não esqueça que tem a famosa, tem gente que fala que é distributiva, né? Não, isso aqui é chuveirinho. Então, 250 vezes 1, 250, e aí vai ficar 250 TF, tá aqui, e 250 vezes menos 60, tá aqui, menos 15.000. E aí você vai juntando os carinhas, né? Então, letra com letra, 50 TF mais 250 TF. Ixi, peraí que eu fiz a conta tudo errado aqui com vocês, tá bom? Vocês me perdoem. Eu não sei de onde que eu tirei esse outro número. Perdão que tá o resultado errado aqui, ó. Desculpa. Ah, eu descobri o que eu estava fazendo. Eu tinha feito um outro exemplo para vocês e eu troquei, mas eu não troquei o finalzinho da equação, tá? Vocês me desculpem. Esse resultado aqui vai ser um pouco diferente. Você só vai juntando, então, os valores. Deixa eu abrir minha calculadora aqui que a gente vai precisar dessa ajuda para retornar a brincadeira. Então, você vai juntando os valores conforme você vai chegando às respostas tradicionais. Então, aqui eu tenho 50 TF mais 250 TF, vai dar 300 TF. Isso aqui do outro lado está certinho, sim. Deixa eu só conferir, era 250 vezes 60, tá certo isso aqui. Então, 15.000 mesmo. Então, você vai ter 4.250 menos os 15.000 que vem daqui. Isso vai dar menos 10.750, mas a gente passou esse cara para o outro lado, tá? Se a gente resolver essa equação, ao passar para o outro lado, ele vai positivo, por isso que ele está aqui bonitinho, tá? E aí a continha aqui é dividir 10.750 por 300, e aí você vai ter um resultado de 35,8 graus Celsius, né? Ou seja, aí o finalzinho é conta. Aqui eu tenho que pedir muita desculpa para vocês, que, professor, por que o senhor não colocou um número certinho, né? Um número mais exato? Cara, é muito difícil, gato, é muito difícil fazer isso. São tantas variáveis que você coloca aí na questão. Se você perceber, todos os valores iniciais são bem redondinhos. A massa é 50 gramas, a outra é 250, é até proporcional, é 5 vezes maior. As temperaturas também possuem números redondinhos. É muito difícil a gente ajustar isso aí. Então, não se preocupe se até na hora da lista você pegar uma calculadora aí, porque é meio complicado, tá? Às vezes é bem difícil acertar
um valor exato, mas a ideia é essa, tá? A estrutura é essa. E aí acabou a questão. Você respondeu a pergunta, você chegou na resposta do fulaninho, temperatura de equilíbrio do cara é 36 graus Celsius aproximadamente, o que bate muito com a ideia do que aconteceu, né? Porque 36 graus Celsius, realmente o gelo tem que ter esquentado, derretido, e aquela parte do gelo que derreteu tem que ter chegado até uma temperatura de 36. E a água quente, ela nem tocou lá, ela baixou dos 60 até o meio do caminho aqui, que seria 36 graus Celsius. Enfim, esse é o tema da aula, tá? Na lista, vocês vão ter 2 questões para pensar e vocês vão ter 2 plantões para me perguntar. Então, tente, eu sei que vocês vão sentir dificuldade, porque eu sei que a gente está na quarentena, mas a gente tem que começar a passar coisa já compatível com o nível intelectual de vocês. Vocês são bons alunos, vocês são alunos inteligentes, e muitas vezes vocês justamente não querem pensar porque a cabeça entra num ócio. E a quarentena, ela tá te trazendo esse problema. Você não pode deixar sua cabeça entrar num ócio. Tem gente que está fazendo atividade fantástica, tá de parabéns, mas muitos estão sentindo muita dificuldade. Então, treinando coisas mais complicadas, você também se prepara para voltar num ritmo forte, que é o que a gente vai precisar. Todo mundo já sabe disso, tá? Quando a gente voltar, a gente vai ter que voltar num ritmo insano. Então, a gente já vai preparando aí a cabeça para que você não sofra muito nisso. Por isso que eu fiz questão de jogar essa questão, esse tipo de exercício um pouco mais complicado, para a gente começar a evoluir, tá bom? Não se esqueça, já nessa segunda-feira a gente tem plantão. Então, se você já estiver vendo esse vídeo na segunda de manhã, já prepara, tenta agora já fazer um dos exercícios da lista. Qualquer coisa você desce lá no plantão, pergunta, vê, a gente resolve, a gente traz solução para você, não tem problema. O que importa não é você estar entregando a atividade certinho, não, é você realmente entender. Tá? Se você chegar, não estou entendendo nada dessa lista, você vê lá a resolução do Bonato, comecei a entender melhor. Aí chega lá, você tenta fazer de novo. É isso que vale. Você não pode sabotar você mesmo. Né? Sabotar o professor, você sempre acaba sabotando. Tá? Mas você mesmo, você não pode sabotar. Tá? Você tem que realmente entender esse tipo de processo. É isso, eu já me alonguei demais. Se precisar, dá uma olhada no vídeo de novo, ou qualquer coisa, pergunta no plantão, que estamos disponíveis. Tá? E aí, depois, para outra atividade, a gente já muda completamente de tema. Já acabou, esse aí é o ápice da calorimetria. Abraço para vocês, cuidem-se. Até mais.